Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos ter mais uma aula de português e o tema da nossa aula hoje é estrutura das palavras. Vamos começar. Em estrutura das palavras, nós iremos ver sobre morfemas e radicais. As palavras de nossa língua são formadas pela união de pequenas partes que carregam em si um significado. Essas partes nós chamamos de morfemas. A parte da palavra que nos informa sobre seu sentido básico e que não sofre alteração em seus derivados, nós chamamos de radical. E aqui embaixo nós temos um exemplo. Por exemplo, a palavra cabeção. KBC cedilha é o radical dessa palavra. Por quê? Porque essa palavra ela não vai sofrer alteração. E esse radical, ele nos diz de que se trata essa palavra, que é de cabeça, é um derivado da palavra cabeça. O ão aqui é o nosso morfema, que é a parte que está completando essa palavra, está completando o sentido dessa palavra aqui. Então, cabeça, cedilha, radical, parte da palavra que não sofre alteração nos derivados dessa palavra, né? E ão é o morfema, que é a parte que está completando ou mudando o significado dessa palavra. Afixos e desinências. Os morfemas, que são as partes que compõem uma palavra, eles são classificados em afixos e desinências. Estes têm o objetivo de modificar o significado de uma palavra ou de apenas indicar uma flexão de gênero, número, tempo e pessoa verbal. Vamos ver um pouquinho mais aqui. Exemplos de afixos e desinências. Nós temos aqui a palavra íntima e a palavra livrão, livrinho, livreto, livraria e livreiro. Temos aqui como radical da palavra íntima, o int, com o M no final. Essa parte aqui é o radical, por quê? Porque ela não vai sofrer alteração. É o que nos diz de que deriva essa palavra, a origem dessa palavra. Aqui, desse radical, pode ser derivada a palavra íntima, intimidade, e assim sucessivamente. Radical de livro é, como nós podemos ver, L-I-V-R. E aí, esse radical, ele vai derivar várias palavras. Livrão, livrinho, livreto, livraria, livreiro, como nós estamos vendo aqui nos exemplos. Então, radical, ele vai ser essa parte da palavra que não vai sofrer alteração nos derivados dessa palavra, nas outras palavras que podem ser geradas através dessa parte. E o nosso morfema é a parte que vai completar essa palavra e que pode sofrer várias variações, uma redundância que eu estou cometendo, mas que pode ter várias formas e que também pode agregar vários sentidos a essa palavra. E aqui, como morfemas, nós temos na palavra íntima, morfema A, que está indicando o gênero feminino, e, portanto, é uma desinência, que está designando um gênero. Em livro, nós temos aqui livrão, temos o morfema ão, que é uma forma aumentativo, morfema inho, que é um diminutivo, morfema eto, que é o diminutivo, aria, que indica uma atividade, e eiro, que identifica uma profissão. Todos esses são afixos, certo, pessoal? E aí, o primeiro desinência e os demais afixos. E esses afixos também têm mais duas classificações. Quais são essas? Prefixos e sufixos. Chamamos de prefixos os afixos que vêm antes do radical. E sufixos, os afixos que vêm depois do radical. Temos aqui duas palavras como exemplos. Telhado. T-E-L-H é o radical da palavra telhado. Essa palavra telhado, ela pode sofrer muitas variações, mas o TE e o LH, sempre que for indicando um sentido de telhado, de telha, ele vai permanecer, então ele é o nosso radical. Ado aqui é o nosso sufixo, que está mudando o sentido de telha
para telhado. Então, esse sufixo ele vem mudando o significado e está vindo após o radical. Veio após o radical, é sufixo. Outro exemplo de palavra, descobrir. Nós temos aqui, descobrir, a nossa palavra de origem seria cobre. Cobrir, cobre. E aí, COBR é o nosso radical. Porque em cobrir, em cobertor, em descobrir, em descoberto, tudo nós vamos ter o COBR como palavra central, porque vem da palavra cobre, certo? Do substantivo cobre. E aí, des é um prefixo aqui. Por que ele é prefixo? Ele está vindo antes do radical. Ir é um sufixo, porque está vindo depois do radical. Então, como identificar o prefixo e o sufixo? Esses afixos, o que determina eles é eles virem antes do radical, prefixo, ou depois do radical, sufixo. E aí, gente, é muito importante vocês identificarem o radical das palavras para que vocês consigam diferenciar radical de prefixo e sufixo sem fazer essa mistura, ok? Eu coloquei aqui para vocês, alguns exemplos de radicais e de morfemas, porque volto a falar o que já falei em outras vezes para vocês. É importante conhecer as palavras, tá bom? E principalmente nos casos de radicais, de morfemas, vocês vão precisar conhecer as palavras e a divisão dessas palavras, para que vocês possam identificá-las, ok? E aqui esses exemplos, vocês podem estar dando uma olhada com calma depois, para questões de conhecimento dessas palavras, de qual que é o radical, qual que é o morfema dessas palavras, certo? Agora vamos à nossa atividade.